Estamos aí na sequência de estudarmos os Salmos e hoje nós estudaremos o Salmo de número 15. Portanto, convido a todos para que leiamos o Salmo de número 15, essa canção pequena de apenas 5 versos, escrita também pelo salmista Davi. Convido para que você abra agora teu coração e teu intelecto para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Salmo de número 15 está dizendo assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Para que esta mensagem, para que esse estudo de hoje flua completamente dentro do nosso ser, é necessário que a gente tenha a liberdade e o desejo de convidar o Espírito Santo para nos orientar, para nos direcionar, porque a palavra é do Senhor e cabe a cada um de nós invocarmos o nome deste nosso Deus. Senhor dos Senhores, nós oramos e buscamos a Tua face e clamamos com todo o nosso coração que hoje, mais do que ontem, estejamos dispostos a Te ouvir, a meditar naquilo que o Senhor deixou registrado através dos Teus servos e pelo poder do Espírito Santo, que possamos ter ousadia para adentrarmos a Tua palavra, para estudarmos, Senhor, e para que a nossa mente não esteja, Senhor, dispersa, que nada nos atrapalhe neste momento, que estejamos debaixo de Tuas asas, onipotente, que estejamos guardados para que a Tua palavra, somente a Tua palavra, neste instante, tenha guarida nos nossos corações e que a essência da Tua eterna palavra flua em nossas vidas, independente do horário que este
vídeo possa ser exposto futuramente. O importante, Senhor, é que todos que assistir possam estar certos de que o melhor é estar nos teus atos. É no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém. Indo para a meditação deste salmo, queridos, nós vamos juntos perceber que ele começa logo com um questionamento, uma pergunta. Aliás, toda a nossa existência, em todo o tempo de nossa existência, o que mais fazemos é perguntar. E alguém disse certa vez que se fizermos a pergunta certa, com certeza virá a resposta excelente. Sempre para uma excelente resposta é necessário que se faça a melhor pergunta possível. E o salmista começa essa canção perguntando, e nada mais, nada menos para o eterno Yahvé. Ele pergunta ao Senhor, e ele faz uma pergunta muito difícil para qualquer ser humano responder, ou até mesmo impossível, né? Por isso ele vai em oração. Por isso o salmista, não só Davi, mas todos eles são homens de comunhão, homens que têm uma vida, tiveram aqui na terra em todo o tempo uma vida de comunhão com o Senhor. Não uma comunhão só dentro do templo, mas uma comunhão íntima, no dia a dia, em cada instante do seu viver. Eles tiveram essa disposição de estar em comunhão com o Eterno. Aí ele pergunta, é claro, né, irmãos, este salmo dividido em duas partes. Então, a primeira é a pergunta e a segunda parte dele é a resposta. E nós vemos então que no Salmo 15 e no verso de número 1, ele está dizendo, ele está perguntando assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E ele continua a perguntar: quem morará no seu santo monte? E nós sabemos que são tanto o tabernáculo como santo monte a mesma questão. E é de aguçar em nossas mentes a resposta, né? Queridos irmãos, nós queremos rapidamente a resposta, e é o que nós vamos juntos meditar. Primeiro, quem? Ele está perguntando quem, e depois ele diz tabernáculo. O que é tabernáculo? O que seria santo monte para nosso entendimento, para nós, os cristãos, os amantes das Escrituras, os apaixonados pelas Escrituras Sagradas? O tabernáculo e o santo monte é o lugar onde a glória do Senhor, a manifestação da glória de Deus é ativa, é viva, é real. Nós aqui no século 21 costumamos chamar de culto. Falamos isso muitas vezes, e agora nesse tempo estamos sentindo muita falta de ir ao templo para cultuar ao nosso Senhor, ao eterno, ao santo Deus, Yahvé, aquele que é. Não estamos falando de deuses construídos pela mitologia ou construídos na mente humana, não, nós estamos falando de um Senhor, somente Ele, o eterno. E é a Ele que Davi está perguntando: quem, Senhor, habitará? Quem poderá ter comunhão contigo, afinidade contigo? Que tipo de pessoa, que tipo de ser humano é aceitável o culto oferecido a ti? Porque bem sabemos que o culto ao Senhor não são somente algumas horas dentro de um templo construído ou erguido por mãos humanas. Na verdade, o templo, como Jesus disse, uma certa vez ele disse: o templo não será mais por alvenaria, mas será
a habitação de Deus será o próprio ser humano. Então nós sabemos que o culto ao Senhor, ele não é somente por 1 hora, 2 horas ou por tantas horas que seja elaborado o culto em qualquer ministério aqui na terra. O culto ao Senhor, ele é constante, ele é na nossa atitude de vida, ele é na nossa forma de expressão, ele é na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver, no nosso comportamento em todos os sentidos possíveis. Então, para que a gente confirme, refirme e concretize um pouquinho mais essa questão de habitação do Senhor, nós vamos ler aqui no próprio Salmo, Salmo de número 61, o verso 4, vai dizendo assim: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, habitarei no teu tabernáculo. Então, para que a gente tenha entendimento bem claro, não é ficarmos dentro de um templo construído por mãos de homem, mas é habitar, estar, ficar na presença do Altíssimo. Isso é uma questão de difícil entendimento. Não é todo ser humano que compreende isso, nem até mesmo aqueles que se dizem cristãos, que estão dentro, quem sabe, de um ministério, são membros ou membro de um ministério aqui na terra há muito tempo, há anos, não consegue compreender isso. No intelecto de algumas pessoas é compreensível a questão que eu vou à igreja, eu vou ao templo, então agora o meu culto vai começar. Pelo contrário, o culto é dentro das 24 horas que estamos na terra e que estamos vivendo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é um cristão, você que é uma cristã verdadeira, íntegro, você sabe do que estou falando neste momento. Aí você vê comigo o Salmo de número 5, o verso 4 e 5, diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Aí nós vamos relembrar que no Salmo 14 nós já estudamos sobre isso. Que o Senhor, falando no Salmo 14, Davi está falando do injusto, daquele que diz que não há Deus, não existe Deus, aquele que declara-se ateu, ele não crê na existência do Senhor. Mas como já estudamos esses salmos, vamos ficar firme aqui no Salmo de número 15. Então, neste verso aqui do Salmo que acabamos de ler, esses 2 versos, está dizendo: o louco, aquele que não tem a mente em Cristo, aquele que não teve um encontro ainda com o Filho de Deus, aquele que não provou ainda da salvação, ele não entende esta questão de que o culto ao Senhor é 24 horas. E muitos ainda vai dizer: nossa, as pessoas têm a mania de espiritualizar tudo. Na verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, o justo vive da fé. O justo é tudo nele, tudo o que ele faz é espiritual. E é por isso que nós precisamos chamar a atenção para que todos nesse momento entendam que é preciso ter um intelecto movido pelo Espírito Santo, sarado, curado. É preciso que o meu espírito e o teu espírito esteja em ligação, contato direto com o Espírito Santo, para poder entender isso. Por isso há na terra pessoas que dizem: eu abro a Bíblia, mas não a entendo. É um livro muito difícil. Sim, para ler este livro sagrado, sem que eu tenha a comunhão com o Espírito Santo, o Espírito de vida, que Jesus disse para todos aqueles quase 500 que estavam vendo ele subir: eu subirei, mas enviarei para vós
o Espírito, o Consolador, o Espírito Santo. Então, para quem já tem esse Espírito na vida, que já é morada deste Santo Espírito, consegue compreender. Salmo de número 65, verso 4 está dizendo: bem-aventurado, o que significa isso? Feliz aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Então, o lugar onde nós nos reunimos, que costumamos chamar de igreja, principalmente aqui no Brasil, não temos muito hábito de dizer estou indo ao templo. A gente diz eu vou à igreja, mas é um hábito, é um costume, é um dialeto dos cristãos brasileiros, porque nos esquecemos que na verdade a igreja somos nós. E se nós somos a igreja, a manifestação real do Todo-Poderoso, ela está em mim, está em você. Então nós concordamos plenamente com o que o salmista descreve na canção que ele compôs nesta canção. Então aqui já está se dizendo: Senhor, quem habitará? Quem estará perpetuamente, continuamente na tua presença? Quem, Senhor, verá a tua glória? Quem vai ter a fé de entender que tudo o que fazemos é para teu louvor? Para continuarmos ainda, no Salmo de número 84, verso 3 e verso 4, está escrito nesta canção, nesses dois versos: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. A alegria do verdadeiro cristão não é passageira. A alegria do verdadeiro cristão não está num copo de bebida alcoólica. A alegria do verdadeiro cristão não está numa festa hiperdançante. A alegria do verdadeiro cristão não está no meio da multidão que dança por 10, 15 dias, constantemente dizendo, estamos em festa. E na madrugada as lágrimas vêm dizendo, estou arrependido, o que estou fazendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida? Enquanto a música estava alta, enquanto o som estava rolando, a alegria era farta dentro de mim, mas agora sinto uma grande tristeza. É porque esta pessoa procura em meios errados esta bem-aventurança. Pois o salmista está dizendo para mim e para você, que esta alegria verdadeira só encontraremos na presença do Altíssimo, só encontraremos na habitação do Eterno, no Monte Santo, no tabernáculo de Deus, na morada dele. Aonde é isso, pastora Simone? É exatamente aonde há sinceridade de coração, a pureza, a verdade. Não são em orações decoradas, não são em rezas que encontramos o nosso Senhor, mas sim na oração pura, na fala verdadeira, na fala sincera, no compromisso fiel com o Senhor. Vejamos que no livro de Malaquias, capítulo 3, e versículo 17, está dizendo assim, Malaquias, o profeta, ele declara o que o Senhor está dizendo. O que Yahvé está dizendo. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 17. O Senhor está declarando que aquele que tem prazer nos estatutos de Deus, nos conselhos do Eterno, naquilo que encontramos nas Escrituras Sagradas, este, sim, aleluia, habitará no santo monte de Deus. Então nós percebemos, queridos, que quando continuamos a ler o verso 2 até o verso 5, a resposta está aí. A resposta desta tal pergunta feita pelo ousado salmista Davi.
Então, no verso 2 do Salmo de número 15, verso 2, começa a resposta: aquele que anda corretamente. A verdade de Deus não é apenas algo anunciado, mas sim real, em sua mente e em seu íntimo. Então, para quem é sincero diante do Senhor, as Escrituras Sagradas não são só versos nas mensagens mandadas pelo WhatsApp. Não são só imagens coladas mandadas no Facebook. Quem realmente habita no tabernáculo de Deus, tudo aquilo que ele posta não é só postagem, mas é algo que ele vive. É algo que ele contempla dia a dia, dentro das 24 horas de sua existência, seja no seu próprio ambiente familiar, seja lá no meio da sociedade, seja no ambiente de trabalho, seja na escola onde ele estuda, seja entre os colegas ou amigos. Na verdade, o Salmo de número 1 está até dizendo que este que habita no santuário do Senhor, esse não tem afinidade com ímpios, ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, porém, este que habita no tabernáculo, ele tem prazer na lei do Senhor. E é visível, é fácil discernirmos quem é aquele que habita no santuário do Deus Altíssimo. A boca dele está cheia de bênçãos. Quando ele abre os lábios, a profecia de bênção, há palavras de vida. Ainda que a situação diante dos olhos dele esteja completamente fora disso, esteja o oposto disso, ele sabe que ainda que ele esteja no vale da sombra da morte, ele não temerá mal algum, porque ele está no Senhor, ele habita no santo monte do Senhor, ele habita no tabernáculo de Deus. A vida dele não é ser cristão quando ele vai à igreja, estar dentro da igreja na parte da manhã, como a maior parte dos brasileiros fazem. Vão no domingo de manhã à igreja e depois, quando sai dela, quando sai do templo, a vida vira uma folha seca soprada pelo vento, que toma o rumo qualquer, não é direcionado pela palavra. E alguns chegam a dizer: pronto, já fui, já fiz o sinal da cruz e para mim basta, já tomei a atitude, já resolvi o que tinha que resolver, já fiz o meu ato religioso, então agora estou bem. Isso é mentira satânica, isso é um engano, isso é uma aparência. E o Senhor está dizendo que esse tipo de pessoa não vai viver a proteção dele, porque nos lábios estão falando dele, mas na procedência, na sua convivência, no seu agir, não apresenta a presença de Deus. Deuteronômio 6:6 está bem claro isto para nós. Está dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6:6 e o 7. Mas muitas pessoas esperam que seus filhos sejam administrados, ensinados espiritualmente, discipulados espiritualmente pelos líderes espirituais, e não por si, e não pelos pais que têm o título de cristão, mas não condiz, não há comportamento. Nós sabemos até que há uma historinha pequena, né? Um exemplo de vida de alguém que diz: poxa, seria super legal se meu pai construísse a casa dele aqui dentro da igreja, porque aqui o comportamento dele é extraordinário, lá em casa é bem diferente a situação. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que a terra está cheia de pessoas declarando: eu creio, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, mas está só nos lábios, porque no seu comportamento não há verdade, não há sinceridade. Vem comigo e contempla, ouça, se você estiver com seu exemplar nas mãos,
contempla. E está dizendo o verso de número 2: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. O verso 3: aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Então, lá em Isaías 29, verso 13, está dizendo: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruídos. A terra está cheia de pessoas desse tipo, que está sempre obedecendo regras, gosta de regras, ama ouvir regras, mas não obedece por amor àquilo que é o conselho do próprio Eterno, que são os conselhos do Senhor. E esses conselhos nós encontramos, como nós estamos vendo aqui hoje, só nas Escrituras Sagradas. Como posso dizer que temo a Deus se eu não tenho prazer na lei dele? Se eu não tenho prazer naquilo que ele me instrui? É possível nós percebermos que nesses versos da Bíblia que lemos, nesses versículos que lemos, alguns deles começam: bem-aventurado é aquele, quer dizer, feliz é aquele. Então eu quero vos dizer que a receita da felicidade está aqui, mas nem todos a querem. Muitas pessoas querem chegar na padaria, querem chegar na confeitaria e querem comprar pronto. Porque tem a condição financeira, então quer comprar, quer tudo pronto, quer fácil, quer prático, mas não quer ir até uma cozinha, tentar produzir ou reproduzir aquela receita. Por quê? Porque aquela receita vai dar trabalho. Alguém costuma até dizer: quem tem que fazer isso é quem tem dom. Eu nem me arrisco. Na vida espiritual, muitas pessoas estão assim. Não se arriscam, não desejam, não têm atitude de mudança de vida, de mudança de hábitos. Mas na realidade, não na aparência, há tantas religiões mostrando mentira, falsidade, engano. E a multidão, a grande multidão, vai até a elas e diz: agora encontrei um jeito ótimo para viver, agora eu encontrei a razão para viver. Mas quando nós vamos para a Escritura Sagrada, quando nós vamos para este livro santo, que muitos estão dizendo que é quadrado, antiquadro, não vale para mais nada. Muitos estão rejeitando este livro, estão deixando de lado, estão se esquecendo que a única esperança, a única verdade, o único caminho se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então no Salmo 15, do verso 3 ao 5, está falando sobre um estilo de vida, uma ética, uma procedência, uma maneira de viver. Não aquele que vai para dentro do templo e fala bonito, prega bonito, canta bonito, exercita os dons dentro do templo, muito bonito, mas quando volta, quando sai de dentro dos templos, está dizendo: tomara que o meu pastor ou o meu líder espiritual não passe agora para ver o que eu estou fazendo. Isso não é uma vida em Cristo, isso é uma vida religiosa. Isso é ter um comportamento para mostrar ao homem. Ao homem, está cheio de pessoas assim. Aliás, existem centenas de milhares delas que têm temor no homem, têm medo do líder e não têm temor no Senhor, não têm alegria em servir ao Deus Altíssimo. Vejamos aí que muitas pessoas gostam do que é ilegal, gosta do que é injusto, gosta do que é corrupto, gosta do que é engano, gosta daquilo que parece, mas não é. Aquele negócio que a gente costuma dizer, jeitinho brasileiro. Muitas pessoas amam viver assim. Eu dou o meu jeitinho. Pode deixar que eu dou o meu jeitinho. Mas as Escrituras Sagradas estão dizendo assim que quem
habitará? Quem habita no teu santo monte, Senhor? Quem habitará no teu santo monte? Aqueles que são limpos de mão, puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade, que não julgam enganosamente. Aquele que o seu comportamento, seja social, familiar ou espiritual, é digno de ser chamado cristão. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, está dizendo assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem as escrituras sagradas, mas não é que tem habilidade para expressá-la, porque o mundo está cheio de teólogos, o mundo está cheio de pessoas que já decoraram a Bíblia, que já leram a Bíblia por muitas vezes, mas não são dignos de colocar em prática o que está escrito aqui no Novo Testamento, que é para a igreja neste século também. Então, é possível que exista bem próximo de você alguém que está falando que é cristão, mas não tem uma vida no Senhor. Gosta do que é impuro, do que é injusto, do que é ilegal, gosta de enganar, não vive uma vida limpa para as autoridades, está sempre às escondidas, e quando vê uma autoridade, corre se esconder, porque não está digno. E se nós somos realmente aqueles que colocamos as escrituras sagradas em prática, aqui no nosso íntimo, nós procuramos andar corretamente. Não, esse salmo não está dando-nos a receita de como ser salvos. Esse salmo não está dando a receita de como saber quando alguém é realmente salvo. Não, este salmo está declarando que a pessoa que assim se comporta, ela é justa, ela já está salva, já está falando do salvo, do santo. Não é aquele que realiza os dons no nome do Senhor Jesus. Porque haverá muitas pessoas dizendo: eu faço no nome do Senhor Jesus, eu curo no nome do Senhor Jesus, eu realizo no nome do Senhor Jesus, mas a sua vida, no particular, o seu caráter, naquele momento que só o Eterno pode visualizar e ver o que está acontecendo, ele não é digno nem de poder se curvar em oração, porque não consegue ter afinidade com o Eterno, porque a sua vida não é aquilo que realmente ele diz ser. Então, meus queridos irmãos, uma das piores coisas na terra é perder a comunhão com Deus, perder este acesso que só Jesus nos dá. Nenhum ser humano consegue ter afinidade com o Eterno se não for através de Cristo, se não reconhecer que Cristo é o Senhor dos senhores e que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que Ele é o caminho para Deus. Não são as religiões que nos levam ao Senhor, mas sim Cristo. E isso nós já falamos, porque os outros salmos também declaram isso. Então, perder a comunhão com esta única fonte, essa única ponte, esse único meio de ter Deus na vida, é perder tudo. É simplesmente perder tudo. Muitas pessoas ficam preocupadas, ficam tensos, até ansiosos, depressivos, e até adquirem as doenças dos séculos de agora, né? Século 20, século 21, porque está sempre ansioso com a sua família. A família é tudo, é o meu maior patrimônio. Escute, meu irmão e meu amigo, você só cuidará bem desse patrimônio, você só terá acesso de maneira inteligente a esse patrimônio que é a família, se você tiver comunhão com o dono da vida, o Senhor dos senhores. E escute, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Ele é aquele que nos conduz, que nos leva, que nos convence ao arrependimento, a olharmos para nós mesmos enquanto estamos lendo a Bíblia e sabemos que nós
precisamos de uma vida transformada. Quando nós abrimos a Bíblia para ler, nós não apontamos os outros, nós olhamos para nós mesmos e perguntamos para nós mesmos: Senhor, sou eu, aleluia, aquele que habito no teu santo monte? E eu quero vos dizer que se você ainda percebe que você não está habitando neste santo monte, eu quero dizer que há chance para você também, há chance para todos nós, porque se nós nos voltamos ao Senhor e em arrependimento, nos convertemos a Ele, deixamos os nossos caminhos, não por nossa própria força, não pelo nosso próprio querer, mas pelo mover do Espírito Santo em nós, acredite, nós poderemos viver maravilhas, poderemos viver grandes milagres, poderemos contemplar a glória de Deus aqui, neste tempo presente e atual, como o dia de hoje. Para terminarmos, nós vamos simplesmente citar e também rapidamente ler, é claro, para que fique bem gravado em nós. Primeira epístola de João, lá, capítulo 1, versos 6 e 7, lá no finalzinho da Bíblia, tá bom? Essa epístola se encontra bem no final das Escrituras Sagradas. Diz assim esse versículo: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. E aí você vai ver, você vai continuar lendo lá, e você vai ver que é comunhão não só com Deus, mas uns com os outros. Não temos prazer nas falações, nas conversações, naquilo que está aqui no verso 4 e no verso 5, a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura com dano seu, contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Por vezes somos caluniados. Há quem tem o prazer de falar coisas erradas e mentirosas de nós. Há quem pega as nossas palavras e distorce, e cria calúnias, cria coisas terríveis, a ponto de querer até destruir a nossa alma. Pessoas que são agentes de Satanás, pessoas que não passaram ainda pelo convertimento em Cristo Jesus, são religiosos, até vão aos templos religiosos, mas não conhecem a Cristo. Esse tipo de pessoa é aquele que nunca habitará no santo monte do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 21, versículo 21 ao 24, está dizendo: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Está bem tranquilo e bem claro, queridos, que não é pela nossa própria capacidade, não é de nós mesmos, mas é pelo dom que ele nos deu. Que dom é esse, pastora Simone? Por favor, declare: a fé no Filho dele. Se crermos que Cristo é o Senhor, que Cristo é a vida, que só dele e que só através do sangue dele haverá purificação dos nossos pecados, então, aleluia, podemos estar alegres neste momento, porque fazemos parte, estamos habitando em seu santo monte, estamos habitando na habitação de Deus, estamos sendo morada do Espírito Santo, e por causa disso, por causa desta pessoa, por causa do Espírito Santo, nós temos comunhão com o Senhor e temos comunhão
com os nossos irmãos. Que você seja uma bênção, que eu possa ser uma bênção, que nós sejamos uma bênção. E que esta pergunta tão forte feita por Davi possa estar bem clara a resposta nesta noite, para mim e para você. Vamos habitar no santo monte do Senhor. Vamos morar, vamos continuar, vamos permanecer para a glória do nome dele. Senhor, te damos graças e te louvamos, porque tu és. Não somos nós quem fazemos ou somos, não, Senhor, tu és. Nós simplesmente somos um canal de bênção na vida daqueles que convivem próximos de nós. Nós simplesmente somos, aleluia, pelo teu poder e por causa do teu Filho e por causa do Espírito Santo em nós, nós somos instrumentos de bênção, de paz, de alegria. Nós somos aqueles, Senhor, que levamos as boas novas de salvação. Tu conheces os corações nesta noite. Tu sabes quem somos e tu sabes como estamos. E se há em nós, papai, a necessidade de mudança de vida, transformação de comportamento, papai, eis-nos aqui com arrependimento dentro e ante a tua presença. Nós estamos diante do teu trono e estamos declarando, Pai, no nome de Jesus, limpa-nos, purifica-nos, porque nesta noite, no nome de Jesus, confessamos todo e qualquer pecado que nos afaste de ti. É para a tua glória, é para teu louvor que estamos aqui. Amém. É no nome de Jesus que nós terminamos esse momento de meditarmos no Salmo 15. Por favor, quero convidar